Muito bem-vindos ao Guia de Profissões. Em 2021, todos nós, de alguma forma, estamos conectados através das redes sociais, dos computadores, dos celulares, mas para tudo isso funcionar, a gente precisa de um bom técnico de informática. E para falar sobre isso, ninguém melhor do que alguém com muita experiência e que também é um excelente professor a respeito desse assunto. Então, Marcos Masquerin, seja muito bem-vindo ao Guia de Profissões, meu amigo. Muito obrigado, Rodrigo. Obrigado. Muito bom nos revermos. Faz um bom tempinho que a gente não se vê, né? Amigos de longa data, né, Marcos? Verdade. Bons tempos. Meu amigo, me fala um pouquinho da sua história, de como você se reconheceu na profissão de técnico de informática. Interessante. Quando eu era bem mais jovenzinho, tinha um videogame, a gente começava a mexer no videogame e algo me fascinava. Como é que pode eu mexendo num controle aqui e aquela bolinha na tela ficar para um lado e para o outro? Curioso, né? Comecei a desmontar o videogame para ver como funcionava. Aí você já viu o trabalho que deu depois para montar e fazer funcionar de novo. Mas funcionou. E essa curiosidade de querer saber como as coisas funcionam, ela sempre me fascinou. Então, do videogame, começaram a vir outros aparelhos, começou então a entrar, na época eu morava no Rio Grande do Sul, né? Então, lá em meados de 1988, 89, começou a se introduzir cursos técnicos, cursos bem básicos, assim. Era até no formato DOS, que as pessoas tinham que digitar a linha de comando, não era nada como o Windows que nós temos hoje, né? Você clica no ícone e ele executa o comando. Então eu comecei a fazer esses pequenos cursos, que é o que estava ao alcance lá na época, e isso foi aumentando a curiosidade. E aí informática é uma coisa infinita, né? Basta você ter o desejo, você vai conhecendo muita coisa. Muito bem, Marcos. Então conta pra gente, descreve um pouquinho essa profissão de técnico de informática. O técnico de informática, como qualquer profissão, ele há a necessidade de você ter muita paciência, principalmente as pessoas pensam assim, a informática ele vai lidar com o computador. É verdade. Mas você vai resolver um problema no computador para um ser humano. Então, o primeiro passo que eu dou para quem quer trabalhar nessa área é que ele entenda que, por melhor que ele seja como um profissional técnico, ele precisa entender e ter paciência para lidar com um ser humano que está ali atrás da outra máquina. Então, se ele pensar assim, eu vou ser um técnico de informática, mas ele não tem um jeito para lidar com pessoas, ele precisa ver qual segmento que ele vai querer escolher dentro da informática, né? Na informática você pode fazer reposição de peças, você pode fazer manutenção de computadores, de notebooks, você também pode fazer aquela manutenção de rede, né? Rede cabeada, rede Wi-Fi. Mas lembra que em cada um desses trabalhos sempre tem um ser humano que vai te ligar pedindo para isso. Então a informática hoje, ainda mais com a pandemia, ela se tornou uma essência na comunicação, até mesmo nas famílias, que tomou uma proporção muito grande, né? É verdade. Ô Marcos, me explica uma coisa, é verdade isso aí, que na maioria das vezes o problema é a pecinha atrás do teclado? A gente costuma brincar, tem uma expressão que fala um problema de BIOS, né? Então, é bicho ignorante usando o sistema. É uma brincadeira amorosa que a gente faz, não querendo ofender ninguém, né? Mas grande parte dos problemas que existem na internet estão ligados ao mau uso do equipamento, ou pela falta de conhecimento, né? Até mesmo, vamos imaginar uma pessoa idosa tendo que aprender a usar o Zoom, o Skype. Então é compreensível que alguma coisa de errado vai dar. Mas pode acontecer, em muitos casos, quando tem aquela oscilação de temperatura, a gente chama de dilatação, né? Por exemplo, eu tenho aqui comigo um HD de notebook. Ele tem peças de plástico e tem peças metálicas. Esse material, quando ele recebe um calor, e ele gera calor quando está funcionando, ele expande o plástico e o metal e contrai de um jeito diferente. Então, algumas vezes, quando o dia está bem quente, no final do dia ele esfria, pode ser que a contração, esse vai e vem no movimento das peças, acaba dando aquele problema de osmar, que a gente brinca, né? Osmar contato. E aí onde entra a questão de você também ser honesto com a pessoa. Você vai até a casa dele, o cliente diz assim, olha, o meu computador liga, mas não aparece a tela do Windows. Eu acho que deu defeito, estragou. E aí vai o ser humano, né? Você escutar, entender a necessidade dele e você perceber que de repente o que está acontecendo ali é só um problema de mau contato. Então, uma limpeza na placa-mãe, uma limpeza na memória, ou até mesmo tirar uma peça e colocar de novo, já resolve o problema dele.
Bom, eu percebo que nós estamos lidando com um bom técnico de informática e honesto acima de tudo. Eu acho que os nossos ouvintes querem saber, Marcos, como se livrar de técnico picareta, que ele sempre quer botar a culpa na rebimboca da parafuseta, né? Passar uma conversa para ganhar um dinheiro a mais. Então, essa é uma preocupação muito importante em todas as áreas, mas na informática, como não é uma coisa que as pessoas têm muito acesso, ou quando têm um acesso, ele é muito técnico, as pessoas ficam em dúvidas, né? Então, o que eu aconselho? Você nunca vá no primeiro orçamento. Procure 2 orçamentos, o ideal é 3, de pessoas diferentes ou de empresas diferentes. E procure ver se entre esses 3 orçamentos que você escolheu, bate o mesmo defeito. Se há uma conexão, faz sentido, os 3 falaram a mesma coisa. Então você se sente mais seguro de que realmente é o problema citado. Porque pode acontecer que um técnico vai lá e diz que você tem que trocar a placa-mãe, que você tem que trocar o HD, e aí a coisa vai ficando cara, né? Aí um outro técnico diz, olha, você não precisa trocar a placa-mãe, o problema é só a sua memória. Então você ter essa opção de pessoas diferentes vai te ajudar a ter um pouquinho mais de segurança aí para você não ser vítima de uma pessoa com má índole, vamos dizer assim, né? Ô Marcos, 2021 está todo mundo conectado, né? Então, todo mundo, desde as crianças, principalmente os adolescentes, mas os idosos hoje em dia também estão muito conectados. Conversam com seus filhos, com seus amigos pelo Facebook. Então, você acredita que ser um técnico de informática abriu um novo leque de trabalho, como, por exemplo, prestar ajuda aos idosos para aprender a usar a máquina? Muito boa essa pergunta, muito boa essa colocação. Talvez algumas pessoas estão em casa pensando, puxa, eu perdi meu emprego e não sei o que fazer. Você sabe mexer com informática. Por exemplo, você sabe usar um Facebook, uma rede social? Pode ser que aí na sua vizinhança, ou alguém que você conhece, não saiba, uma pessoa de idade principalmente, né? Então existe hoje a possibilidade de você usar programas de acesso remoto. Vamos citar, por exemplo, um deles, né? E tem um programa chamado Ndesk, que é um programa gratuito. Você ajuda a pessoa a instalar no computador. Talvez a primeira vez você tenha que ir até a casa dela para instalar. Afinal, ela não sabe, né? Mas a partir do segundo contato, você consegue acessar da sua casa, lá na casa desse idoso ou de uma outra pessoa, até mesmo por questão do Covid, não se coloca nem você em risco, nem aquela pessoa. E você pode ajudar ela a mostrar como funciona uma rede social e pode até ajudar a resolver pequenos problemas à distância, sem se colocar em risco e ganhar um bom dinheirinho, né? Vamos imaginar que uma pessoa que esteja em casa aí, ela está isolada e ela quer fazer um curso. Então você pode dar até mesmo aulas de informática à distância. Vamos fazer um cálculo aqui. Vamos imaginar que você cobra aí, levando em consideração que as pessoas estão passando até mesmo por dificuldade financeira, né? Vamos imaginar que você cobra em torno de R$40 a hora. Só um valor aqui para a gente ter uma ideia, né? Se você tiver um aluno por dia durante uma semana, você vai ganhar, em média, aí, R$280 na semana. Multiplica isso no mês, é um salário, é uma boa ajuda, né? Se você conseguir 2 alunos por dia, mas novamente eu fiz aquela atenção, veja a importância que você tem que dar ao ser humano que está ali do outro lado. Ainda mais se for um idoso, né? Tem que ter muita paciência também, viu? Muito bom, olha aí, uma boa possibilidade. E como faz para a pessoa aprender? A pessoa que quer se tornar um técnico de informática, onde que ele pode aprender isso, Marcos? Bom, hoje é bem mais fácil do que foi na minha época quando eu comecei, né? Hoje, se você entrar no YouTube, você tem pessoas muito boas que dão dicas excelentes. Mas se você quiser ter o seu certificado, ter um certo diploma, até para dar um pouco mais de respaldo ao que você está fazendo, existem muitos cursos técnicos que são excelentes, né? Tem Senac, tem Senai, tem tantas outras empresas que ajudam a pessoa a ter uma visão melhor, um pouquinho mais profunda. Mas nada substitui o interesse e a pessoa gostar de ler, de pesquisar. Isso não tem escola que substitua, né? Marco, agora conta pra gente alguma história peculiar aí que você já se deparou nesse tempo como técnico de informática. Tem muitas, né? Por exemplo, eu falei sobre a necessidade de ter paciência aí com as pessoas, né? Certa vez me liga uma senhora de uma outra cidade aqui próximo onde eu moro, dizendo, moço, me deram seu telefone dizendo que você ajuda a gente até mesmo à distância, que é o sistema remoto, né?
E ela disse para mim, sim, que ela comprou uma impressora, veja o esforço dela. Ela conseguiu ligar a impressora, até quando colocou o cabo USB, e aparecia uma mensagem assim, que o computador não estava conseguindo enxergar a impressora. Aí ela disse que ela chegou até a pegar a impressora, colocar em cima de uma cadeira na frente do computador, para ver se ele enxergava direito. Então, veja como uma necessidade de você ter o respeito por essa pessoa, né? Para que ela não se sinta aí fragilizada, né? E aí, remotamente, a gente conseguiu instalar o driver da impressora, o computador conseguiu enxergar, ter o contato, e se resolveu. E olha, a distância era considerável, era cerca de 180 quilômetros daqui de onde eu morava. Em questão de 20 minutos, a gente resolveu o problema dela e ela ficou satisfeita. Teve outras situações também, que uma vez uma senhora me chamou para consertar o computador dela, com esse defeito: olha, meu computador liga, mas não aparece a imagem, né? Aí eu gosto sempre que possível e que houver a oportunidade de abrir o computador na frente da pessoa, quando a gente faz esse atendimento físico. Porque eu gosto que a pessoa veja o que ela tem ali, até para que ela se sinta mais segura do que está acontecendo. E uma dica muito importante: se você conseguir fazer isso, abrir o computador na frente da pessoa, você dá uma confiança, um crédito muito maior. E já aconteceram várias histórias. Eu abri um computador e tem um rato morto ali dentro. Ele tomou um choque, não ligaram o computador e acabou queimando a placa do cliente. Já teve situação de um notebook. Outra dica importante: as pessoas comem e muitas vezes fica lá sujeira ou migalha no teclado, né? E a pessoa vai dormir. Aconteceu que ela fez isso e foi viajar e deixou o computador parado uma semana. Quando ela voltou, disse: olha, meu computador liga, mas está travado o teclado. Aí eu fui lá e comecei a apertar o teclado e começou a sair formiga de dentro do computador. Aí desmontei o notebook na frente dela, tinha um formigueiro ali dentro. Eu tive que passar um inseticida na placa para poder matar os insetos, tive que trazer para o laboratório para fazer uma limpeza, né? Mas então, cuidado aí, você que é usuário de notebook, de qualquer outro aparelho eletrônico, limpe bem as mãos, não é só uma questão de Covid não, sabe? Qualquer gordura, traço de comida que você deixar no teclado, você pode danificar o seu equipamento ou atrair, vamos dizer assim, vizinhos estranhos, né? Rapaz, será que é por isso que meus notebooks vivem dando problema, vive dando BO? Eu acho que eu vou ter que tomar mais cuidado com isso daí, viu? Muito legal, muito bom, Marco. Agora, para uma pessoa se tornar um técnico de informática, ele tem que investir muito em ferramenta, em ter uma loja física, demanda muito dinheiro, investir bastante para poder começar a ter retorno? Olha, o ideal é que a pessoa, primeiro, ela tem que ter um conceito equilibrado da capacidade que ela tem e do que ela pode fazer. Então, a dica que eu dou: se você vai começar nessa área agora, não invista muito, porque você também não sabe se você vai ter o seu retorno que você espera. Então, vai devagarinho, né? Como a gente aprende a andar, a gente começa a gatinhar primeiro, depois fica de pé, leva alguns tombos e até que a gente consegue se firmar e vai embora, né? Então, escolha bem assim, você tem que saber qual é o seu perfil. Você se dá bem em atender pessoas, então você pode fazer atendimento remoto. É uma área muito boa, pouquíssimo investimento, um computador, um notebook, ou até um PC normal, você já consegue atender o seu cliente, né? Vamos colocar aí que você não tem nada hoje e você fez um acerto do seu trabalho. Eu acredito que hoje um computador razoável para você começar a trabalhar, na faixa de R$ 1.300, de R$ 1.500, você já encontra uma CPU. E com essa CPU você já consegue aí fazer um atendimento remoto, consegue fazer até mesmo dar aulas, né? Ah, mas eu já faço isso, eu quero fazer um pouquinho mais. Eu quero atender empresas, fazer suporte de rede, os computadores não estão se enxergando, né? Então talvez você vai precisar um pouquinho mais de computadores, um computador um pouco mais forte, um pouco mais potente. Se você vai lidar com cabo, cabeamento de rede, então você vai precisar de testadores de cabos, né? Mas eu diria assim, ó, de início, com R$2.000 você já consegue montar um negocinho simples para começar a engatinhar na informática. Excelente, muito bem, dicas preciosas aí. Mas você falando assim, com todo esse amor, com toda essa paciência, eu acho que os nossos inscritos do Guia de Profissões, quando tiver um problema, vai querer procurar sua ajuda, Marcos. A gente sabe que você é homem requisitado, né? Que deve ter uma fila de espera, mas como faz para te contatar? Pode, né? Eu consigo atender pessoas do Brasil inteiro no meio desse acesso remoto. O pessoal pode contatar pelo WhatsApp, depois a gente coloca informação aí
para as pessoas verem o número, e eu posso fazer, então, a pessoa entra em contato comigo, a gente marca um acesso remoto, e o que for a nível de programação, de software, até mesmo como proteger a minha rede. Olha, não sei se eu tenho um bom antivírus. Isso é um alerta muito legal, né? Infelizmente tem a pandemia, o isolamento fez com que os hackers invadissem cada vez mais os computadores, né? Então, uma área muito boa da informática aí, olha, instale um bom antivírus, até mesmo no seu celular, né? Procure aprender como identificar se um site é verdadeiro ou não, tem várias dicas boas, mas é possível fazer sim, basta um contato no WhatsApp e a gente consegue ajudar a pessoa. Muito bem, então está aparecendo aqui na tela o contato do Marcos Masquerim. Então, se você precisar, não deixe de contatá-lo. Marcos, foi muito bom te escutar, foi muito bom aprender. Tivemos aqui dicas preciosas. Então, muito obrigado, meu querido amigo, por essa entrevista aqui no Guia de Profissões. Eu que agradeço a oportunidade e espero que essas dicas sejam muito boas, possam ajudar muitas pessoas aí, né? Uma dica importante que eu me lembrei agora, se você tem um computador que está um pouquinho lento, tem uma dica preciosa. Se você tem um HD comum, que a gente chama, vamos imaginar aqui, né? Uma CPU, um HD comum é esse HD grande aqui. Ele realmente funciona, mas ele é lento. Você pode substituir o HD do seu computador por um HD chamado SSD, desse tamanho. A troca desta peça faz com que o seu computador chegue a ficar até mesmo 10 vezes mais rápido, sem precisar comprar outro computador. Então, fica atento a essa dica aí, hein? Fantástico. Marcos, muito obrigado, meu querido amigo. Um grande abraço para você e a você, nosso querido inscrito no Guia de Profissões. Gostou? Deixa um joinha, compartilha para quem você acha que pode ser de ajuda, para quem está precisando de um feedback, alguém que está precisando de um trabalho ou alguém que está precisando de uma força aí com o seu equipamento. Compartilha. Muito obrigado pela sua atenção, um grande abraço e até a próxima.